O vídeo de hoje é sobre contrato de depósito, então assiste até o final que eu vou disponibilizar um material exclusivo de estudos para você. Vamos nessa? E aí galerinha, tudo bem? Eu me chamo César e sou fundador do Destrinchando Direito. Atualmente eu estou de férias, estou indo agora para o 5º semestre do curso e espero muito compartilhar conhecimento com vocês, compartilhar aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que ainda vou aprender. E como é o primeiro vídeo, eu resolvi trazer um conteúdo que eu gosto muito de estudar, que é Direito Civil. E eu sei que tem uma rixa entre a galera do Civil e do Penal. Então já deixei nos comentários, vamos interagir um pouquinho. Você é time penal ou time civil? Deixa aí nos comentários, tá bom? E como vocês viram no começo do vídeo, né, também no título, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre contrato de depósito. E para começar, a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito dessa espécie de contrato. Então, vamos lá. O depositário é aquele que recebe o bem imóvel para depositar. Digamos que eu sou o depositário. Eu sou o depositário e o depositante é aquele que entrega o bem para o depósito. Digamos que o depositante é Daniel. Então, Daniel me entrega um objeto móvel, digamos que seja um cavalo. Ele me entrega esse bem para que eu deposite, para que eu guarde até que ele reclame aquele bem de volta, até que ele peça aquele bem de volta. Como diz no artigo 627 do Código Civil. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Então, eu vou guardar esse cavalo de Daniel até que ele peça de volta esse objeto. Quando a gente vai para as características dessa espécie de contrato, características bem simples, né, que o próprio artigo 627 já traz, mas a primeira característica é que o contrato é real. Ah, César, mas o que é esse contrato real? É quando necessita da entrega do objeto móvel, no caso do depósito. Ou seja, eu necessito da entrega do cavalo de Daniel para que esse contrato seja considerado contrato de depósito. Por isso que ele é contrato real. Não necessita só da vontade das partes. O Daniel não pode chegar, ei, mas eu quero depositar aí um cavalo e tal, mas não entrega esse cavalo. A outra característica é a natureza móvel. Ah, lembrando, tem uma exceção. A exceção é quando o objeto, por exemplo, o cavalo já se encontra na minha posse, na minha fazenda, digamos que eu tenho uma fazenda bem bonita, né? E esse cavalo já se encontra na minha fazenda. Então, não necessita dessa tradição da coisa. Então, essa é a única exceção desse contrato real, tá bom? A outra característica é a natureza móvel do bem. Essa natureza móvel eu já falei no conceito, estou falando agora porque é bem importante. É o que diferencia o contrato de depósito. A coisa necessariamente tem que ser móvel. Não tem como eu depositar um prédio, por exemplo. Então, tem necessariamente que ser móvel. A outra característica é a finalidade da entrega da coisa. O Daniel tem que entregar o cavalo não com o intuito de vender, não com o intuito de trocar por outro objeto, né, fazer uma permuta, mas ele tem que entregar com a finalidade de depositar. Tá bom? Então a finalidade, nesse caso, nessa espécie de contrato é muito importante. Outra característica dessa espécie de contrato é a temporalidade e a gratuidade. A temporalidade quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou ficar com um objeto móvel, eu, depositário, até o fim da minha vida ou eternamente. Tem um período, e esse período é até que o depositante reclame. Quanto à gratuidade, quer dizer que somente uma das partes vai ter benefícios. Eu, como depositário, não vou ter nenhum benefício nesse contrato. Só quem vai ter benefício é o Daniel, né? Que ele vai estar lá com o cavalo dele guardadinho, vai estar lá bem cuidado, até que ele peça aquele cavalo de volta, tá bom? Então, a gratuidade é basicamente isso. Somente uma das partes vai ter benefícios, tá bom? E agora, quando a gente fala em espécies de depósito, a gente fala em duas espécies. É a espécie de depósito voluntário e depósito necessário. O depósito voluntário ele está presente nos artigos do 627 até o 646 do Código Civil. E o necessário é do 647 ao 652 do Código Civil. Quando a gente fala em depósito voluntário, a gente fala que o depósito ele resulta do livre acordo das partes. E o que é esse livre acordo das partes? É quando, por exemplo, eu, depositário, e Daniel, depositante, decidimos que vamos fazer esse contrato. Então, é livre acordo das partes. Deve ser feito por escrito e ele se divide em dois tipos, tá? Que é o regular e o irregular. O regular é quando o bem, né, desse depósito ele é infungível, por exemplo, um carro. E o irregular é quando o bem desse contrato de depósito ele é fungível. Por exemplo, o exemplo mais comum é o exemplo do dinheiro. Quando a gente fala no depósito necessário, o próprio nome já diz, é algo necessário. A própria circunstância
ela exige que seja feito esse contrato de depósito. Ele é dividido em legal e miserável, essa espécie de depósito. E o legal, quando é esse legal? É quando ocorrem obrigações legais. É um objeto achado, você tem que depositar esse objeto achado até, né, encontrar o real dono desse objeto, dívida vencida e entre outros exemplos, tá bom? E quando a gente fala nesse depósito necessário e miserável, a gente fala em ocasiões extremas, por exemplo, um terremoto, um desmoronamento, por exemplo, há um desmoronamento e digamos que Maria perde sua casa nesse desmoronamento, consegue resgatar algumas coisas, né, alguns bens pessoais, alguns objetos que ela tinha na casa, e ela deposita na casa do vizinho que não perdeu a casa, que está lá ainda inteira, né? Então ali é um depósito necessário, ela precisa depositar no vizinho. Então é basicamente isso, esse depósito necessário miserável. E quando a gente vai para um hotel, a gente leva a nossa bagagem e ela está lá depositada, né? E será que o dono é responsável, né? Há responsabilidade do dono do estabelecimento diante daquela bagagem? E sim, o dono é responsável, há responsabilidade do dono com a nossa bagagem, né? Que é depositada lá no hotel. O dono, ele é considerado depositário. E nesse caso, né, do hotel, da bagagem no hotel, não é considerado um contrato gratuito. E por quê? Porque o dono do estabelecimento já cobra esse depósito. Tá? Ele já está incluído no preço do hotel. Então, há benefícios para os dois. Nesse caso, o benefício não é somente para um. E quanto à responsabilidade, tá? A responsabilidade acaba quando a culpa é exclusiva do hóspede, por exemplo, quando ele deixa a porta do quarto aberta. Tá? Ele deixa a porta do quarto aberta e a culpa é exclusiva dele, tá bom? Não é culpa do hotel, do dono do hotel, tá? O outro caso de exclusão de responsabilidade é no caso fortuito ou força maior, é algo que não pode ser evitado. Lembra muito o depósito necessário miserável, quando ocorre aquele tipo de acontecimento, né? Então não há responsabilidade do dono do hotel. E quando a gente fala em depositário infiel, né? O que seria o depositário infiel? Depositário infiel é aquela pessoa que, digamos que né? Eu sou depositário daquele cavalo de Daniel e eu me descuido, né? Eu não cuido direito do bem do cavalo e acabo deixando que ele desaparecesse, o cavalo desaparecesse, ou então que o cavalo fosse roubado, né? Ou seja, eu não tenho zelo em guardar aquele objeto, eu tenho zelo em guardar o cavalo, cuidar bem daquele cavalo até que Daniel peça de volta esse objeto, tá bom? Então eu deixo que ele seja roubado ou que desapareça. Esse é chamado de depositário infiel. Na nossa Constituição apresenta alguns casos em que a prisão do depositário infiel é possível, mas a gente tem uma súmula vinculante número 25 do STF que diz o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então a súmula vinculante número 25 deixa claro que não é possível a prisão do depositário infiel. Somente é possível prisão civil nos casos ainda de devedor de pensão alimentícia. Então, galera, é basicamente isso, tá? Espero muito que você tenha entendido direitinho o que é contrato de depósito e, como prometido, né, eu preparei um materialzinho de estudos, tá? Com 20 questões sobre contrato de depósito para você exercitar e fixar bem o conteúdo, tá na descrição. E lembrando que no primeiro link da descrição também vai estar o artigo sobre contrato de depósito. Todo esse material vai estar lá de forma escrita. Então acessa lá, dá uma olhadinha no nosso blog, lá você pode falar comigo diretamente, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!